Estamos de volta no Hora da Verdade hoje, buscando aí a questão da verdade do transporte coletivo, e o Flávio Cansado, diretor da empresa concessionária, está colocando aqui a sua verdade e a gente está fazendo os questionamentos a ele. Você também faça o mesmo usando o nosso telefone, 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Pergunta minha do bloco anterior, Flávio, em relação a essa possibilidade que tem aí, você disse que está em guerra com o atual prefeito. Quero saber assim, se você já está pensando no próximo prefeito, o Heloísio Lourenço, qual que você espera que seja a relação da concessionária, as ações do transporte coletivo, enfim, com a nova administração. Bom, o doutor Heloísio se mostrou uma pessoa muito tranquila para poder debater qualquer tipo de assunto. E uma postura assim muito assertiva, de querer o melhor para a cidade de Poços de Caldas. E, acima de tudo, de justiça, de ser justo. Ele deixou bem claro, numa visita que ele fez lá na empresa, ainda como candidatos, que ele buscaria um subsídio para a universalização do passe escolar. Eu acho que o caminho está corretíssimo. Ele até concordou na sua fala que não era justo dar o benefício para o estudante, prejudicando o trabalhador com uma tarifa mais cara. Para nós isso ficou muito claro. Também deixou a sua posição com relação aos congestionamentos que existem na cidade e que alguma coisa tem que ser feita. Porque o excesso de veículos, isso é perda de qualidade de vida, os veículos congestionados, queimando combustível, poluindo a atmosfera, prejuízo para quem usa, prejuízo para a cidade e prejuízo para a atmosfera. Com relação ao transporte urbano, só para concluir essa parte, para os senhores entenderem, antes um único ônibus em determinado horário, no horário de pico, por exemplo, ele conseguia sair do centro levando uma equipe, as pessoas, ia até o bairro e voltava para fazer uma segunda viagem. Hoje isso não acontece mais. Em razão dos congestionamentos, ele congestionado, ele vai e está no meio do caminho. Aí a empresa é obrigada a colocar mais um ônibus, com mais um motorista, mais um cobrador, para carregar o mesmo volume que carregava antes. Então isso é perda de passageiro por quilômetro rodado, que é a queda do IPK. IPK é a moeda do transporte urbano, é índice passageiro por quilômetro. Então os congestionamentos também contribuem para prejudicar a qualidade de vida das pessoas e prejudicar o transporte urbano. Olha, realmente o veículo parado no congestionamento, queimando óleo diesel, pagando hora de motorista, hora de cobrador, e os passageiros dentro do ônibus, cansados, doidos para chegar em casa, não é justo. Eu acho que a política um trabalho igual tem a lei federal da mobilidade urbana, que diz que tem que priorizar o transporte público, de forma também que nós temos em nossa cidade aqui vários corredores principais, que se cumpriu o que está no edital de licitação do ano 2000, tinha que ter faixas exclusivas para o transporte coletivo, para aumentar a velocidade comercial. Corredores principais, o caso da Coronel Vigílio Silva, gente, é crítico. Param 2 caminhões de cada lado, um ônibus de um lado, outro do outro, não consegue passar. A Rua Pernambuco, por exemplo, também. A Rua Pernambuco é um exemplo claro que todo mundo está vendo. No horário de pico, o congestionamento passa do SAMU. O próprio SAMU tem que dar atendimento para a população. E se tem uma caminhonete ou uma van estacionada em frente ao Hotel Minas Gerais, ou o quarteirão seguinte, que tem a loja maçônica Estrela Caldense, essa manobra é uma perda de tempo muito grande e estão estreitando as ruas. E o que tem que ser feito é o contrário, pelo menos colocar proibido estacionar de um dos lados, de forma a alargar a rua. Eu costumo falar que estão infartando as nossas artérias. Então nós temos que colocar um stand aí para poder alargar. Se o volume de veículos é tão grande e a função do veículo é transportar, hoje não está transportando, ele está parando. As pessoas estão ficando paradas, queimando combustível, sem chegar ao seu destino. Então tem que pensar no futuro. Hoje em dia muita gente fala, mas impostos o problema não é tão sério. Não é hoje. O que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Tem que ser planejado hoje. Ouvi falar que nós já estamos com quase 90 mil veículos emplacados em nossa cidade.
Veja bem, uma cidade que tem 153 mil habitantes, número oficial, acredito que ultrapassa 160 mil, talvez 170 mil com tranquilidade, mas mesmo assim 90 mil veículos é muita coisa. Tem que se pensar no futuro. Pensar no futuro é planejando e achando soluções. E isso eu tenho certeza que o doutor Heloísio, ele tem toda a capacidade, com toda a sua equipe, com toda a sua visão de progresso e com toda a sua intenção de fazer um bom governo para a cidade de Poços de Caldas, eu tenho certeza que ele está apto a implantar. O Ricardo Guerra ligou para a gente, obrigado, viu, Ricardo? Ele diz, parabeniza o Flávio pela sua espiritualidade e ele diz o seguinte, no ônibus onde andei, diz ele, tinha idosos e pessoas deficientes. Diz ele, só eu é que paguei. Como é que fica a situação como essa? Na verdade, você está pagando para eles. Isso é o fato que eu gostaria que a população entendesse. A verdade é que não existe almoço de graça. Alguém está pagando a conta. O sistema de transporte urbano é um grande condomínio, onde tem uma despesa que é rateado para quem usa. E é ilusão. Hoje, a maioria das linhas trabalham 20 horas por dia. O horário de pico são 4 horas. São 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. De um total de 20 horas trabalhadas, 20%. Nós temos aí também, arredondando, mais umas 4 horas aí com um número médio de usuários dentro do sistema. Só que nós temos 12 horas onde a frequência é de baixa a baixíssima, dentro da taxa de ocupação muito baixa. Eu vou aproveitar que a Cida ligou para a gente, obrigado, Cida, ela disse, Flávio, esse preço da passagem não está muito caro, ela está se referindo aqui já aos R$3 aqui. E os ônibus sempre andam muito lotados e tem local que faltam ônibus. Ela está se referindo a isso, você está dizendo que os ônibus lotados é só quantas horas por dia? 4 horas por dia, são os horários de pico. É de 6 às 8 da manhã e de 5 às 7 da noite. Porém, temos que operar 20 horas na maioria das linhas, sendo que algumas linhas trabalham a noite inteira, são 24 horas. Tem o Corujão do conjunto habitacional, tem o Corujão da Zona Leste e da Zona Oeste da cidade, atendendo a população durante toda a madrugada. E contratualmente, nós temos que cumprir os horários. Tem muitas linhas que são atendidas de hora em hora. E passando o horário de pico e os horários noturnos, é muito fraco. 2, 3, 4, 5 usuários, muitas linhas. O que nós fizemos... E o custo é o mesmo, Flávio, claro, né? Do ônibus, do cobrador, o combustível... Praticamente o mesmo. O que nós fizemos foi substituir o grande pelo pequeno, pelo micro, reduzindo o custo. Isso em benefício da cidade. A própria planilha de custo acusou que quando você coloca o micro, você diminui o custo de operação nesses horários. No horário de pico, quanto maior o ônibus, o ônibus maior fica mais barato, um ônibus grande do que 2 pequenos, porque são 2 motoristas. Vou aproveitar essa fala tua também. O Lucas ligou para a gente e pergunta por que aos sábados são colocados micro-ônibus nos bairros, já que é no sábado que os moradores dos bairros vão para o centro da cidade. Bom, toda a logística da operação, hoje está tudo computadorizado, acho que os senhores sabem, até tem as câmeras de segurança, e nós temos 22 leituristas lendo essas fitas diariamente, né? Tem toda uma equipe administrativa, tudo computadorizado, então nós temos um número de passageiros por viagem, tanto de ida quanto de volta. E para a redução do custo operacional, que é a nossa obrigação, você tira um veículo grande, gastador, tem um motorista e o cobrador, e coloca o pequeno, que ele é mais econômico e tem apenas um motorista. Isso diminui o custo operacional de todo o sistema. O Sebastião ligou para a gente também, obrigado, Sebastião. Diz ele, o terminal de frente da Carneiro, da Casa Carneiro, os passageiros pegam os ônibus debaixo de chuva. O que pode ser feito? Acho que ele está se referindo na Francisco Salles ali, né? Exatamente. Eu acho que o que precisa mesmo é fazer uma solicitação com mais força para a Prefeitura, para poder autorizar nós colocarmos um abrigo. Recentemente, a Prefeitura autorizou a colocação de um abrigo na Francisco Salles para os moradores lá do Marco Divisório, dos ônibus que atendem Unifal e Marco Divisório. Porém, é necessário colocar mais um na Rua Assis Figueiredo. Só tem um abrigo na Rua Assis Figueiredo. Esse abrigo custa R$9 mil, gente. Esse abrigo está pronto lá na garagem da empresa. E já há 2 anos está pronto lá.
E nós tivemos um problema porque parece que tem que ter uma licença do patrimônio histórico por conta da Casa Carneiro. Porém não é justo, porque se você for em Londres, na frente dos monumentos, em Paris, está lá os abrigos de ônibus da mesma forma. Me explica isso também, Flávio. Quer dizer, por exemplo, a Circular não pode, se ela desejar, colocar abrigos onde ela quiser. Na verdade, o sistema de transporte coletivo pertence à prefeitura. E aí, por exemplo, se a população exige, como o Sebastião está exigindo aqui, precisa passar por uma aprovação da prefeitura, então. Exatamente. Toda colocação de abrigo depende da aprovação da prefeitura. A obrigação de colocar abrigos é da prefeitura municipal. Porém, a empresa, por liberalidade, vem colocando os abrigos, todos os abrigos antigos, por conta da empresa, e continua colocando, que tem nos bairros, passeios estreitos, não cabe esse abrigo grande, moderno, de blindex. Nós colocamos, é tudo por conta nossa, e esse abrigo de blindex, esse abrigo grande, nós já mandamos fazer 18 por nossa conta e já mandamos instalar. Sendo que a prefeitura já fez por conta dela, um número superior a 20 unidades, não sei exatos, e é promessa da própria prefeitura colocar mais abrigos em toda a cidade. A questão da rua Cis Figueiredo é muito sério, porque está vindo chuva aí, e não é justo o usuário ficar aguardando um ônibus debaixo de chuva. Eu acho que apelo aqui, né, para que seja autorizado o mais rápido possível a colocação desse abrigo lá na rua Assis Figueiredo. Flávio, eu vou fechar esse bloco. A gente está vendo você falar aqui, até enfaticamente em alguns momentos, e a gente percebe que você está fazendo até um desabafo, né? E isso, por exemplo, muito se fala que do transporte coletivo, e o ônus, parece-me, que é o que você está se referindo, o ônus do transporte coletivo, quase todo ele vai para a Circular. Quer dizer, a Circular é responsável por todas as coisas que acontecem, que eu acho que a maior parte da população, a maioria de nós, pensa assim: tudo que acontece no transporte coletivo é de alçada da Circular. Eu queria saber o que você acha disso, já que você está já desabafando, né? E na sequência, então, o Flávio comenta um pouco sobre isso, e eu vou aguardando então a sua pergunta também pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.